É sério. A prisão de um professor em Joinville, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 8 anos, reacendeu uma discussão importante. Como falar com os meninos e meninas sobre esse assunto? E que sinais você deve ficar atento para identificar a violência? A repórter Dani Lando foi conversar com uma educadora sexual para tirar essas dúvidas. Segundo a Organização das Nações Unidas, apenas 1% das meninas que sofrem abusos procuram ajuda na vida adulta. Mas muitos traumas ficam escondidos e é no silêncio que o crime prospera. A melhor arma, o diálogo. Conversar com a criança em casa sobre os limites do próprio corpo e se colocar à disposição para a conversa. É uma prática que a Liliane mantém. Ela tem 2 filhos em casa e fala com eles sobre o assunto. Um tem 9 anos e um vai fazer 3 agora mês que vem. E desde sempre a gente conversa sobre isso. Até porque tem livros educativos, né, que fala. A gente tem que ter essa educação sexual, não ensinar o sexo, mas a educação sexual, ele conhecer o corpinho dele, né? Saber o que pode expor, o que não pode. Na internet, uma mãe viralizou ao gravar um vídeo onde conversa com as filhas sobre como prevenir abusos. Eu e você. E se tiver dodói, quem que pode checar? A médica. E se alguém mais tentar ver, tocar, fazer alguma coisa, o que você tem que fazer? Não, e aí corre alguma necessidade de ar. Mas especialistas alertam que os pais devem ter cuidado na hora de falar com os filhos sobre o toque nas partes íntimas. Principalmente a maneira de como irão abordar esse assunto com as crianças, pois ao invés de alertá-los, poderão gerar um bloqueio. Geralmente a gente ensina que no genital ou nas mamas não se pode tocar, mas o abusador nunca começa tocando no genital. Ele abusa por muito tempo tocando na orelha, no rosto, no braço. O genital vai vir lá para frente. Então, quando eu só falo não pode tocar no genital, eu coloco a criança só na tensão da vulva ou do pênis. E quando o toque é erótico no corpo dela, ela não consegue perceber. Então, é quando toca no corpo e algo eu sinto que não está bem. Lembrar que quando eu falo não tocar no genital, mas o médico vai poder tocar. Se a criança fizer xixi ou cocô na calça, a professora da escola vai poder trocar a roupa. Então, eu preciso ampliar o leque de pessoas que poderão ter acesso ao corpo da criança. Senão, você vai levar no pediatra e vai ser um escândalo. Você vai levar no dentista, ela não vai deixar tocar na boca. Entende? Porque geralmente é boca, mamas e genital. Então tem que ter muito cuidado e principalmente com a forma como eu falo. Não pode deixar tocar. Essa minha expressão mais dura vai botar medo. E o medo não vai dar certo no processo de aprendizagem. Em Joinville, a prisão de um professor de 34 anos suspeito de ter abusado de uma menina de 8 anos no Rio Grande do Sul reacendeu o alerta em muitos pais. O tipo de crime que é cometido por pessoas próximas e que assusta quem tem filhos. Esse conselheiro tutelar dá dicas do que os pais devem ficar atentos. Às vezes começa a apresentar comportamentos de ordem sexuada, começa a brincar, né, com os brinquedos, bonecas, às vezes até mesmo reproduzindo um ato sexual. Muitas vezes as crianças também começam a verbalizar, ter palavras, né, relacionadas a sexo, a ato sexual, falas em relação aos próprios órgãos genitais que elas nunca haviam verbalizado, entendido daquela maneira, elas começam a falar. E também outra forma dos pais, né, no cuidado diário, na higienização dos filhos, né, acompanhar a questão física, né. Mas isso não é regra. Muitas crianças silenciam e não apresentam marcas ou mudam o comportamento. Por isso é fundamental estar aberto ao diálogo. Essa educadora sexual explica como os pais podem abordar o assunto em casa. Nunca a gente pode começar já falando alguém te tocou, alguém pegou em você, alguém falou alguma coisa, até porque existem 2 tipos básicos de abuso sexual. Aquele que tem contato físico e aquele que não tem. E dentro de cada tipo, uma gama, né, de variedades de tipos de abuso sexual. Então, quando o pai chega, a mãe chega já perguntando o que aconteceu, se alguém está te olhando, se alguém pegou em você, se alguém tocou nas suas partes íntimas, isso assusta a criança. Perguntar como a criança se sentiu talvez seja um caminho. Exatamente. Filho, você teve vontade de ir no banheiro quando aconteceu alguma coisa, se der vontade de fazer cocô, xixi, né? Se a tua voz for embora, se você não conseguir falar com a pessoa que está fazendo algo para você,
Mesmo que seja um amigo importante da família, o vovô, o tio, a tia, não importa quem seja. Se o seu corpo começa a te dizer que não tem alguma coisa que não está legal, você vai contar para quem? Reforçar. Mãe, a tia da escola, sempre reforçando. Não é uma vez só que eu falo, preciso falar várias e várias vezes.